Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, aos professores, um forte abraço a todos. Nós vamos ter aqui uma aula de conteúdo integrado, uma aula híbrida para vocês estarem trabalhando aí. E o assunto de hoje é a placa sul-americana e a sua atuação na geologia brasileira. Então, lembrando aí que eu sou o professor Antônio, professor de geografia aí do ensino médio aí de vocês. Então, nós vamos lá começar essa aula aí. Então, vamos lá. Placas tectônicas, eu trabalho, falar sobre placas tectônicas, falar sobre a movimentação endógena do planeta aí. Então vamos lá para a próxima tela aí. Então vamos lá, o objetivo da aula: compreender a formação das placas tectônicas, suas localizações, a interferência da placa sul-americana no processo geológico do Brasil. A habilidade do currículo paulista vai ser compreender e interpretar em textos ou iconografias, formas de atuação geológica da placa sul-americana, identificando suas consequências, notadamente as que justificam a configuração do modelado do relevo brasileiro. Bom, nós vamos ter aí uma aula sobre as placas tectônicas, mas também falar um pouco aí da placa sul-americana, que é a placa que está abaixo do nosso país, que em certa parte reflete aí a própria geologia brasileira. Então vamos lá para a próxima tela, placas tectônicas, vamos lá para a próxima. Então nós vamos ver aí o que é a teoria da tectônica de placas. Então acompanhem na tela. Com a utilização de aparelhos que puderam comprovar o crescimento dos oceanos em meados do século XX, os cientistas elaboraram a teoria das placas tectônicas, que explica como os continentes chegaram à sua atual posição. As placas tectônicas são grandes blocos que formam a crosta terrestre e flutuam sobre o magma. Este, por apresentar consistência fluida, possibilita o deslizamento dos continentes, que continua se movendo até hoje. A teoria da tectônica de placas, que aperfeiçoou a teoria da deriva continental, é atualmente a forma mais aceita de explicar a formação dos continentes. Lembrando que essa teoria da deriva dos continentes foi elaborada por Alfred Wegener, Diferentemente dos cientistas em meados do século XX, no início do século XX, principalmente aí nas décadas de 1910, 1920, Alfred Wegener comprovou que de uma certa parte os continentes estavam juntos, que nós damos aí a denominação de Pangeia. E com o passar do tempo ele foi se movimentando, principalmente por causa do assoalho oceânico, que tem a sua movimentação, e sabemos que ele é mais fino do que propriamente o assoalho continental. Só que muita gente naquela época não acreditou, mesmo ele mostrando aí comprovações de fósseis, o perfil do litorâneo do Brasil, que pode se ligar aí com o perfil litorâneo da África, e até colocando aí os fósseis, tanto de vegetais como animais, de outros continentes, não só da África, mas também da região asiática, até na região da Oceania, de fósseis semelhantes ou iguais, vegetais e animais. Mesmo assim ele foi até ironizado. Posteriormente, se comprovou através dessa teoria das placas tectônicas que Alfred Wegener tinha razão, logicamente com alguns erros, que isso é comum nesse período, mas que ele fez até uma conclusão exata do que aconteceu naquele período. Depois, logicamente, nós estamos falando de meados do século XX, com equipamentos tecnológicos que aparecem na época, como, por exemplo, o sonar submarino, se identifica que o assoalho oceânico tem a sua movimentação, e o que a gente vai ver aí a partir de agora. Então vamos lá para a próxima tela. Vocês estão vendo aí as correntes de convecção que nós temos no planeta, tá ok? Então nós temos aqui fissuras que aparecem. E por que aparecem essas fissuras aí? Porque as placas tectônicas elas se movimentam e algumas fazem o processo aí de subducção, uma sobre a outra. E o manto, como a gente vê aí nas setas, elas estão em movimento. E a gente sabe que ele é fluido, ele é um material pastoso, tá? Ele tem uma grande quantidade abaixo e a parte da litosfera é mais fina. Então, ela vai ter essas rupturas. Essa parte aqui, por exemplo, é o que nós chamamos de dorsal mesoatlântica, onde há o afastamento de duas placas tectônicas. Dá para perceber aí pelo movimento das setas aí, tá certo? Que é o que nós chamamos de movimento divergente. Mesmo o núcleo externo, ele não é sólido, ele também
ele é mole, né, ele é pastoso, né. O único que vai ser, né, mais duro vai ser o núcleo interno, né. Por que que ele é mais duro, né, ele tem uma projeção mais dura? Porque ele é feito, em sua maior parte, de ferro, tá. Então esse movimento aqui, que nós chamamos aí de movimento de convecção, né, faz parte aí do quê? Do movimento das placas tectônicas. Então todo esse movimento aí faz com que as placas tectônicas se movimentem e é óbvio que os continentes vão sofrer esse processo porque estão acima dessas placas tectônicas, perfeito? Vamos aí para a próxima tela, e aí a gente vai ver aí as placas tectônicas, tá certo? Então, a que nós vamos mais estudar hoje é a placa, né, sul-americana, né? Desculpa, aqui é a placa africana, né, a placa sul-americana, tá ok? Essa placa aqui, né, que tem o Brasil praticamente no seu centro, tá? Ela tem, né, o Brasil não vai ter problemas com movimentos tectônicos, né, internos, como, por exemplo, terremotos, né, abalos sísmicos, né, como outras projeções. As setas, elas mostram aí, né, se elas se afastam, né, ou se elas se unem. Então, aqui no caso, por exemplo, a placa de Nazca, ela vai ir para a placa sul-americana, tá? Já a placa africana, com a placa sul-americana, se afastam. É o que nós chamamos de movimento divergente, tá ok? Então, nós temos aí um outro movimento, que é o movimento transformante, né, que nós estamos vendo aí, principalmente aí entre a placa de Cusco e a placa norte-americana, e temos aqui, né, o movimento convergente, que é aqueles que fazem a unificação das placas. Elas acabam se colidindo entre elas e, lógico, dependendo do tamanho da placa, ela acaba ocasionando, né, fissuras, que aí vai ter o processo tectônico, vai ter o processo de vulcanismo, né, e outras coisas mais aí, tá ok? Vamos aí para a próxima tela. A gente vai observar aí um movimento aí das placas, né? As atividades sísmicas, né? Os pontinhos vermelhos são atividades vulcânicas, tá? O que está aparecendo aqui são as emissões de ondas das placas tectônicas, né, o que ocorre aí, o processo sísmico, né. Essa parte aqui, tanto essa parte como essa parte aqui, né, nós chamamos do Círculo do Fogo do Pacífico, né, aqui está o Oceano Pacífico, aqui está o Oceano Pacífico. Então, é a região aí, o Círculo do Fogo do Pacífico, que tem lá, né, uma maior quantidade de vulcões, né, maior quantidade de abalos sísmicos e principalmente essa questão aí dos terremotos aí que acontece muito na região da Ásia, né, na Cordilheira dos Andes, na região lá da América do Norte e até na região da Oceania. Nós temos também outros tremores, como a gente viu aí no mapa aí que a gente observou. Tudo bem? Vamos para a próxima tela aí. Aí está a dorsal mesatlântica que eu citei para vocês, né? Então, toda essa parte aqui em vermelho aqui é a dorsal mesatlântica. Então, ela corta aí o planeta de norte a sul. É um movimento divergente, então as placas estão se afastando. Então, nós temos aqui, né, processo vulcânico, né, e processo de tremor, né? Então, nós temos as dorsais, né, por isso que nós chamamos de dorsal mesatlântica, que nada mais são do que cadeias montanhosas, né? O que nós chamamos aí de cadeias montanhosas nos continentes, aqui nós chamamos de dorsais, né? Nós temos também dorsais no Pacífico, né, que também tem esse processo aí de vulcanismo e de abalos sísmicos, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, se a gente observar nessa região aqui, né, nós vamos ter países, né, que têm, né, formação vulcânica, que é o caso, por exemplo, da Islândia. Tá? A Islândia tem 3 vulcões abaixo dela e a formação dela é vulcânica. Como também acontece no Pacífico, né, a questão aí do Havaí e de outros países também. Tá? Então, é um processo que interage diretamente aí com o nosso planeta. Vamos lá para a próxima imagem. Aí nós temos aí, né, um processo de convergência, né, aí a Cordilheira dos Andes. Então, nós temos aí uma placa sobre a outra. Nós chamamos esse processo de subducção, né, uma placa ela acaba indo para baixo da outra, sempre na maior parte das vezes as placas maiores, por serem mais pesadas, acabam ficando abaixo, e aí se formou aí, né, o que nós chamamos aí de cordilheiras montanhosas, né? E sabemos que na Cordilheira dos Andes tem processos, né, tectônicos e processos vulcânicos aí, tudo bem? Vamos lá para a próxima imagem, que a gente vai observar que é uma pesquisa que vocês vão fazer agora, junto com o professor aí, com seus colegas de sala, que tem 4 etapas aí. A primeira aí, pesquise quais são os movimentos tectônicos e suas características. Na segunda etapa, quantas placas tectônicas temos no planeta?
Terceira etapa, quais são as principais placas que são as maiores? E na quarta etapa, quais são as placas intermediárias que são as menores? Façam essa pesquisa, né, escreva aí no caderno, faça um texto, né, escreva aí, né, aí o professor vai definir com vocês, né, façam essa pesquisa e aí, mais tarde, aí a gente retorna para dar continuidade a essa aula. Até mais, pessoal. Bom, pessoal, vocês já fizeram lá a pesquisa, né, já fizeram aí as 4 etapas. Agora vamos lá para a placa sul-americana. Então vamos observar aí, vamos para a próxima tela. Né, então vamos ter aí um vídeo falando sobre essa questão aí dos tremores de terra no Brasil. Né? Muita gente fala, tem terremoto no Brasil, não tem terremoto no Brasil? Então vamos lá nesse vídeo que ele vai explicar direitinho para vocês. Vamos lá. O Brasil, apesar de não ter terremotos muito fortes, tem tremores de terra que são fortes o suficiente para causar danos, tanto que existia um mapa e uma norma de ameaça sísmica para o Brasil. Esse mapa regional que a ABNT oferece é muito parecido com o mapa de 95. Então, o documento é de 2006 e o estudo global que dá suporte a isso é de 95. Em função disso, a gente fez então um trabalho de atualização do mapa de sismicidade do Brasil e atualizamos também as regiões onde os tremores de terra são mais frequentes. Na norma sísmica brasileira anterior, a única área sísmica seria a região Nordeste, os estados do Rio Grande do Norte e Ceará. No entanto, a gente conseguiu mostrar que existem várias outras regiões onde a atividade sísmica também é importante, regiões que não constavam da norma sísmica brasileira. Por exemplo, a região do Pantanal, a região central de Goiás, a região sul de Minas Gerais, uma parte da Amazônia. A identificação desses lugares passa por identificar falhas conhecidas. Todo mundo sabe que a falha de San Andrés é uma falha ativa e de tempos em tempos os tremores acontecem nessa falha. São forças geológicas que se acumulam e os tremores acontecem com uma fratura. Em regiões de borda de placa, como no Chile, Peru, esses tremores são mais frequentes e maiores. Mas no interior de uma placa, como é o caso do Brasil, ainda existem essas mesmas forças geológicas. A diferença é que, por ser uma região relativamente mais estável, os tremores são menos frequentes. Não são tão grandes quanto comparados com os das bordas de placa, nem tão frequentes, mas sim eles acontecem e não acontecem de maneira uniforme, quer dizer, não é todo lugar que está suscetível à mesma quantidade, ainda que pequena, de tremor. O que a gente mede no mapa de ameaça sísmica é a aceleração do chão, que tem um certo nível de probabilidade suficientemente alto para ser considerado em obras de engenharia. Em termos de pessoas, não é necessário ter nenhuma preparação especial. A probabilidade de ocorrer um tremor mais forte e causar danos é tão pequena que não é necessário reforçar as casas normais. Apenas obras mais críticas precisam ser pensadas em termos de sismicidade também, mas isso apenas em algumas regiões. A maior parte dos tremores que são percebidos pela população podem ter magnitude 3, que é pequeno, não causa dano, mas causa um certo desconforto quando a população não está acostumada a tremores de terra. Bom, pessoal, então o vídeo mostrou aí, né, teve uma bela noção aí para vocês, né, dessa questão que existe, logicamente, né, tremores, né, de baixa intensidade, né, ele não acaba afetando aí as construções, mas é uma questão aí de ser estudada, sempre ser estudada, porque se achava que tinha, né, tremores somente, principalmente no Nordeste, né, depois, né, se achou aí alguns tremores na região das Minas Gerais, né, que faz uma fronteira aí com a região nordestina, principalmente no norte de Minas, mas com os estudos se observou. Isso aí é por causa das fraturas, né, que essas placas continentais acabam tendo, né, no seu processo aí de encontro,
né, de processo de afastamento, então esse movimento acaba fragmentando. Nós vamos ver na próxima tela a placa sul-americana, que é uma das maiores aí das placas do nosso planeta. Então, observando aí essa placa sul-americana, a gente observa claramente, né, que o Brasil está bem lá no centro. Então ele não vai ter aquele problema, né, de encontros de placas, né, aquela questão do atrito, né, ou até do afastamento. Então, problemas vulcânicos, problemas de terremoto, né, a princípio nós não temos. O que pode ocorrer são, né, as fraturas, né, que acontecem nas placas. Então, por ser uma placa grande, ela sofre uma maior pressão, né, e a gente observa que algumas placas ela entram em convergência com a placa sul-americana, né. Então isso aí pode gerar um atrito e pode formar fissuras, né, no território, abaixo do território brasileiro, o que pode ocasionar no futuro, né, que a gente não sabe, por isso que se faz os estudos, né, dessa questão aí de problemas contra tremores de terras e até vulcanismo. Nós temos áreas vulcânicas no Brasil, né, por exemplo, Poços de Caldas, né, se você observar pelo alto, né, através das imagens satélites, vamos observar que Poços de Caldas está na boca de um vulcão extinto, né, mas nós temos áreas termais, né, regiões centrais têm áreas termais, aqui no interior de São Paulo nós temos regiões termais, fruto de processos vulcânicos que foram aí há milhões e milhões de anos atrás, perfeito? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos a estrutura geológica do Brasil. Vocês vão observar que boa parte da estrutura geológica do Brasil é extremamente antiga, né? Por isso tem outra essa questão aí, né? Um desgaste muito grande do nosso relevo, faz com que nós não temos aí, né, elevadas altitudes, né, do relevo, né? Então nós temos altitudes medianas, né, pelo processo de desgaste dos processos erosivos, né? O principal aqui que a gente observa é o escudo brasileiro, né, que nós temos aí vários morros aí que acabam, né, fazendo aí essa divergência aí dos nossos relevos que são estudados aí, e nós temos até 3 mapas que nós estudamos, né, do Abissaber, do Jurandir Ross, né, que são, né, os que fizeram os mapas, né, que nós estudamos até hoje, né, e é importante para nós, né, e os relevos vão se modificando por causa da tecnologia, né, que nós estudamos aí nesse período aí, tudo bem? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos um mapa da geologia do Brasil, né, e mais destacados, né, aí com os processos tecnológicos, e também a gente observa aí pela tabela, né, que nós temos aí muitos, né, processos antigos da nossa estrutura aí geológica do Brasil, tá ok? Quando falo em Cenozoico é a mais recente, né, que é aí a parte amarela que nós estamos vendo, né, no mapa, né, a parte mesozoica é a parte intermediária, né, aqui está os anos, para vocês verem que são antigas, né, então tem várias aí a partir aí de 250 milhões de anos até 4 bilhões e meio de anos, aí, então esse mapa aí mostra claramente que o processo geológico do Brasil é bastante antigo. Vamos lá para a próxima tela, é o mapa do relevo brasileiro, né, como eu falei para vocês, as altitudes aí não são tão elevadas como cordilheiras montanhosas, né, nós temos algumas regiões mais elevadas, que são as regiões mais escuras, né, principalmente na Serra do Mar e aqui no Planalto brasileiro, por isso essa denominação, né, então quanto mais verde a região aí, mais mostra aí a região, né, plana do Brasil. Então nós temos planícies e planaltos e depressões no nosso relevo brasileiro. Vamos lá para a próxima imagem. Isso aí é uma atividade que vocês vão fazer aí na sala de aula aí, né, vão identificar os continentes e as placas tectônicas, tá? Vão desenhar o mapa das placas tectônicas em um papel sulfite, vão desenhar um planisfério em uma folha vegetal. Os 2 mapas devem estar do mesmo tamanho, porque vai colocar um sobre o outro. Coloque o mapa do planisfério sobre o mapa das placas tectônicas, localize os continentes nas suas respectivas placas tectônicas e expõe o seu trabalho para os seus colegas aí. Aí, logicamente, o professor, né, vai definir se vai fazer uma exposição, né, se vai fazer, né, um debate entre vocês falando sobre as placas tectônicas, mas faça esse trabalho mão na massa que vai ficar muito legal aí. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula, que ajude aí para vocês. Até a próxima e um bom trabalho aí para vocês. Obrigado.